Olá, vai começar mais um vídeo de Geografia na Quarentena. Turmas de sétimo ano, módulo 6, Região Nordeste, aula 1. Lembrando sempre que esse vídeo é uma criação desse momento que a gente está em isolamento social e que esse isolamento é importante. Fique em casa, use máscara, lave a mão. Então, gente, como eu já havia comentado com vocês, nós vamos agora dar uma pausa, né, em estudar o Brasil como um todo, como um país inteiro, sua industrialização, seu relevo, etc., sua população, e vamos estudar as regiões do Brasil. E aí, para a gente se lembrar, tem um mapinha pequeno com as 5 regiões do Brasil: Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. E a primeira delas é essa região Nordeste, caiu amplio nesse segundo mapa. Repara, então, os estados, né? Se lembre aí, se recorde dos estados que formam a região Nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Tá? E aí tem um mapa que tem até capitais, enfim, para a gente saber o que a gente vai estar estudando a partir daí. Mas quando eu falo em Nordeste, o que será que vem na cabeça de vocês? Qual será a imagem que vocês têm do Nordeste? Tem gente que pensa logo em seca quando se fala em Nordeste, tem gente que pensa logo em carnaval, em cultura, em forró, tem gente que pensa logo em praia, em verão, em férias, tem gente que pensa em seca, né, em pobreza, enfim, em problemas. O que será que vem na nossa cabeça quando pensamos em Nordeste? Quais serão essas imagens icônicas do Nordeste, ou seja, aquelas imagens que a gente imediatamente identifica como pertencente do Nordeste, né? O que é o Nordeste na nossa cabeça, no nosso imaginário? Então, como a gente viu no slide anterior, algumas imagens bem diferentes, né, uma das outras, nos remetem ao Nordeste. Mas para estudar o Nordeste realmente, eu convido vocês a perceber que falar do Nordeste é falar do Brasil. Falar da história do Nordeste é falar da história do Brasil. Por quê? Porque o Brasil começa pelo Nordeste. E é justamente por isso que a gente escolhe o Nordeste como a primeira região a ser estudada. Porque quando o Brasil começou a ser colonizado pelos portugueses, foi pelo Nordeste, foi pela região Nordeste que essa colonização começou. Né? A gente tem, então, o engenho de cana-de-açúcar do Nordeste, ou até mesmo um pouco antes da cana, né? A própria extração de pau-brasil, ela está centrada na região Nordeste. Nessa área existe uma grande mistura cultural, porque a gente vai ter os indígenas nativos em grande quantidade, a gente vai ter os colonizadores portugueses e a gente tem os negros trazidos forçados da África para trabalhar como escravos nos engenhos de cana-de-açúcar, nas plantações de cana-de-açúcar. E a gente também teve na região Nordeste a invasão, né, a invasão e tentativas de invasão de holandeses e franceses. E a gente destaca aí a invasão e a fundação de Olinda, em Pernambuco, pelos holandeses. Né? Olinda é uma cidade fundada pelos holandeses. Recife só vai ser fundada justamente para expulsar os holandeses de lá. E São Luís do Maranhão é fundada pelos franceses, né? Saint Louis, na verdade, o nome original. Então a gente vai ter essa questão também das invasões de outros países. Até porque o Nordeste, gente, é a região que está mais próxima da Europa, se você parar para pensar. Né? Quando o comércio de caravelas se inicia, o Nordeste é a região que está ali mais próxima da Europa e do comércio, né, com a África, com o Caribe, com a América do Norte, enfim, o Nordeste é essa ponta do território da colônia Brasil que vai comercializar aí com Portugal mais intensamente. E a gente também vai ter no Nordeste a implementação do plantation, que é o engenho da cana colonial. Né? O que é esse plantation? Plantation é um modelo agrícola, um sistema agrícola colonial
que de certa maneira vai se prolongar até hoje. A gente vai ter esse tipo de sistema agrícola ainda sendo utilizado no Brasil. E qual é a característica desse plantation? Vai ser a exploração de mão de obra, ou o uso, no caso, de mão de obra escrava, a monocultura, que é o cultivo de um único produto. Então você tinha fazendas que só produziam cana-de-açúcar. Essas fazendas eram grandes fazendas, eram latifúndios, né? Na época da colônia eram seis-marias, eram áreas gigantescas, e até hoje a gente tem essas fazendas gigantescas, essa concentração fundiária, essa concentração de terras muito grande. E essa produção era voltada para exportação, né? No caso da colônia, apenas para Portugal, que era o único país que podia comercializar com o Brasil, e hoje com outros países, mas sempre uma produção voltada para a exportação. O açúcar plantado no Brasil não era um alimento, né? Era um produto de luxo a ser exportado para Portugal, fazer açúcar e lucrar com isso, e vender este açúcar para a Europa. Bom, vamos dar sequência aqui então. O mapa da esquerda, então, mostra um mapa colonial do Brasil, quando ainda inclusive valia as capitanias hereditárias. Esse mapa é de cerca de 1534, 1536 e mostra a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, né? Foi a primeira forma de se dividir o Brasil. E você percebe que o Nordeste praticamente, o Nordeste inteiro, na verdade, já fazia parte desse território inicial do Brasil, e que é delimitado, né, pelo Tratado de Tordesilhas. E também a gente percebe que muitos estados do Nordeste já estão representados nestas capitanias hereditárias. Então a gente tem a capitania da Bahia, a capitania de Pernambuco, a capitania de Itamaracá, que corresponderia basicamente ao que é a Paraíba hoje, né, e avançando para o interior, as capitanias do Rio Grande do Norte, a capitania do Ceará, a capitania do Piauí, as capitanias do Maranhão. A gente também tinha mais ao sul a capitania de Ilhéus, que é hoje uma região, uma cidade, né, e uma região da Bahia, e a de Porto Seguro, que corresponde ao sul da Bahia. Então, a própria divisão dos estados, quando você olha assim, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, repara que eles têm quase que um formato, né, que acompanha aí essas seis-marias, essas capitanias. Então, essa divisão aí foi muito marcante já no avançar das fronteiras dos estados, né? Então, você repara que aquela divisão das capitanias hereditárias influencia a divisão dos estados hoje. Claro que no respeito àquelas linhas retas traçadas pelos colonizadores, mas de certa forma isso orientou a colonização e a ocupação mesmo dos estados. Tá bom? E aí eu destaco no mapa da direita um formato meio diferenciado aí dos estados do Nordeste. Repara que Pernambuco era bem maior. O antigo estado do Pernambuco, ele prosseguia pegando parte do que hoje é a Bahia, ao sul do Piauí, chegando até o Tocantins. Então, Pernambuco já foi um estado com o dobro do seu tamanho. Tá bom? É uma informação que a gente precisa saber. E aí eu peguei esse mapa, não foi à toa, que falava sobre a Confederação do Equador. O que foi a Confederação do Equador? Foi um dos movimentos que pretendiam separar o Nordeste do restante do Brasil na época. E isso é uma informação que é muito importante a gente ter. O que eu vou falar daqui para frente com vocês, no próximo slide, eu vou mostrar como o Nordeste, ao longo da história, foi a região que mais teve manifestações e movimentos separatistas e movimentos por independência de todo o Brasil. Então a gente tem, às vezes, essa imagem do Nordeste muito
ligada ou a problemas como a seca, a fome, ou a questões de lazer, pura e simplesmente, como carnaval e praia, mas o Nordeste tem uma participação política muito grande no nosso país. E vamos ver isso nos próximos slides rapidinho. Bom, então, para vocês entenderem como está dividido aqui nesses slides. Nessa seta verde, eu identifiquei movimentos que durante a colônia lutavam por independência. Na seta azul, são movimentos que durante o Império lutavam ou pelo fim da escravidão ou pela república, eram movimentos republicanos. E em vermelho, são movimentos populares já durante a República Brasileira, a República Velha, né, no Brasil. Então vamos observar aí a primeira seta. Em 1645, a gente teve a primeira grande movimentação política, o primeiro grande movimento social no Nordeste, que foi a insurreição pernambucana. Né? Foi a luta de pernambucanos até para expulsar os ainda holandeses que controlavam parte de Pernambuco, controlavam Olinda. Ainda em Pernambuco, anos mais tarde, em 1710, a gente teve a Guerra dos Mascates, que já era um movimento contra Portugal, que já era um movimento contra a intensa exploração de Portugal na colônia. Em 1684 acontece a Revolta do Maranhão. Em 1798 acontece a Conjuração Baiana, e aqui eu tenho que dar um destaque. A Conjuração Baiana é um movimento de independência extremamente organizado, extremamente influenciado por ideais liberais europeus, e assim como foi a Inconfidência Mineira, e foi até um movimento mais forte que a própria Inconfidência Mineira. Mas, curiosamente, ao longo dos estudos de história e todos os livros de história que a gente tem, sempre colocam a Inconfidência Mineira como grande movimento pela independência realizado no Brasil. Mas repara que houve todos esses outros movimentos aí no Nordeste. Em 1817 teve a Revolução Pernambucana. Em 1822 acontece algo interessantíssimo. É o ano da independência do Brasil. Mas meses antes da imperatriz Maria Leopoldina assinar a Declaração de Independência, e aí, dias mais tarde, Pedro I dar o grito do Ipiranga, enfim. Meses antes, a Bahia declarou sua independência de Portugal. Então, a Bahia se separa do Brasil e declara sua independência de Portugal, porque na época pertencia a Portugal, antes mesmo do Brasil. E aí, quando Dom Pedro faz o processo, né, de declaração de independência e há alguns conflitos, né, e guerras e acordos com Portugal para garantir essa independência, a Bahia passa então a fazer parte, né, novamente do bloco, que é o Brasil. Mas a Bahia se tornou independente primeiro. Isso é muito curioso e é uma informação que pouca gente conhece. Em 1824, explode a Confederação do Equador, que é aquela que eu mostrei no mapa da página anterior, em que vários estados, né, ela é centralizada em Pernambuco, mas vários estados juntos lutaram para se separar do Império Brasileiro, justamente porque não concordavam com os mandos e desmandos de Pedro I, que tinha acabado de fechar uma Assembleia Constituinte. Em 1835 acontece a Revolta dos Malês na Bahia, que é interessantíssimo. Os malês eram escravos alfabetizados, eles eram muçulmanos, então, e se recusavam, obviamente, a ser escravizados e conseguiram se organizar numa luta de tal forma que eles foram deportados para a África. É um dos poucos casos em que escravos são deportados, são mandados de volta para a África. E justamente porque, por ser extremamente alfabetizados e letrados, se achava que a influência que eles podiam ter no Brasil
era muito grande. Se você puramente matasse um líder ou matasse os líderes, os outros poderiam disseminar essas ideias. Então se preferiu pegar todos esses malês e enviar para a África. Isso é importantíssimo, é a única vez que o governo brasileiro faz isso com revoltas. Ainda na Bahia, em 1837, acontece a Sabinada, que é uma revolta do período regencial. Pouco mais tarde, no Maranhão, acontece a Balaiada. Essas são revoltas do período regencial, em que o Brasil, entre o primeiro e o segundo reinado, ficou sob regente, né? E, por fim, em 1848, acontece em Recife a Revolução Praieira. Também uma revolução republicana, pró-república, que combatia os desmandos do Império. Já no período republicano, a gente teve, logo no início da República, a Guerra dos Canudos, em 1897, no sertão pernambucano, que foi o maior confronto militar da República Velha. E em 1814 acontece a Revolta de Juazeiro, uma revolta popular, né, contra a fome que se espalhava em todo o interior do Ceará. Enfim, então a gente observa que o Nordeste foi, durante muito tempo, o principal local do Brasil em que esses movimentos sociais explodiram. Até porque, desde cedo, foi nessa região em que as atividades econômicas aconteceram, em que as cidades eram fundadas, em que os primeiros cursos e antes mesmo dos cursos universitários surgirem, né, alguns filhos de famílias mais ricas dessa região iam estudar na Europa, então voltavam com ideias liberais, com ideias mais modernas, e queriam aplicar essas ideias no Brasil. Então o Nordeste foi durante muito tempo essa vanguarda. O que é vanguarda? É o que está à frente, né? Então quando a gente lista todos os movimentos sociais do Brasil e todas as lutas por independência, a gente observa um grande destaque aí para a região Nordeste. E isso pouco é trabalhado entre a população brasileira. É uma informação que a população não tem, na maior parte das vezes. Então, né, para fechar essa primeira parte desse módulo, o que eu busco é a gente refletir, né? Eu busco uma reflexão. Pensar sempre uma coisa boa, né, para se fazer. Então, assim, nenhuma outra região produziu tantos movimentos sociais de vanguarda. Defendiam a independência quando ainda éramos colônia. Defendiam a república quando a gente ainda era monarquia. E defendiam a autonomia dos estados durante a República Velha, durante a República Oligárquica, né, que era centralizadora. Então, será que a ideia que temos do Nordeste, criada nas escolas, nas mídias, na TV, no senso comum, não é uma maneira de ocultarmos essas revoltas e a gente simplifica o Nordeste, né, como uma área pobre, como uma coisa preguiçosa, uma coisa atrasada, só ligada a lazer ou à pobreza? A gente precisa refletir como é que essa falsa imagem de Nordeste, pobre, preguiçoso, foi criada na gente. Por que a gente tem essa imagem, né? A gente refletir, afinal de contas, é sempre bom. Bom, e agora na segunda parte desse módulo, a gente vai falar um pouco sobre os aspectos físicos do Nordeste. Relevo, rios, etc. E a primeira coisa que eu destaco já com esse mapa, eu destaco as três principais serras do Nordeste, ou planaltos, ou chapadas. Embora nenhuma das três tenha esse nome de serra, a gente pode dizer que são serras, tá? Eu tenho o Planalto da Borborema, que é uma região que vai do Alagoas, sobretudo Pernambuco, né, até o Rio Grande do Norte. É uma serra que está paralela ao litoral, então se você repara, ela vai barrar, né, ela vai impedir que os ventos do litoral cheguem até o interior. Isso vai ser muito importante para explicar a seca mais à frente. A gente tem a Chapada Diamantina, que é famosa por turismo, é um lugar muito bonito, e que ela meio que acompanha
né, a direção do Planalto da Borborema, só que na Bahia, ela também vai servir como uma barreira para os ventos do litoral. E a gente tem na divisa da Bahia com Tocantins e Goiás, a gente tem Espigão Mestre, que faz parte do Planalto Central brasileiro, né? Espigão é uma linha de serras. Chapadas são serras onde os blocos que formam os picos, eles estão deitados, né? Eles estão horizontalizados. A gente vai ver imagens disso. E a gente tem serras menores, né? A gente tem a Serra Grande ali no sul do Ceará, divisa com Piauí. A gente vai ter a Serra da Capivara. A gente tem a Chapada do Apodi. A gente vai ter algumas outras serras no Nordeste. O que é curioso, porque a gente não tem essa imagem de morro, picos. No Nordeste, em geral, isso não aparece. Mas elas são importantíssimas e elas vão definir o clima nordestino. Do interior do Nordeste, sobretudo. Quando eu falei também desse mapa, outra coisa que eu quero chamar a atenção, na verdade, são 2 rios. Eu destaquei 2 rios aqui do Nordeste. São os 2 principais rios para a gente entender o Nordeste, né? O primeiro deles, que está em azul, esse traço azul mais grosso ali, eu tentei desenhar mais ou menos ele, é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele é um rio de integração, é um rio que vai nascer em Minas Gerais, vai atravessar toda a Bahia, passar por Pernambuco e depois fazer a divisa de Alagoas e Sergipe. Esse rio atravessa todo o sertão nordestino, o sertão é a área mais seca do interior do Nordeste, então ele vai ser fundamental porque suas águas são usadas tanto para navegação, quanto para geração de energia elétrica e quanto para abastecer e para irrigar aquela terra. E eu também destaquei a linha em verde mais acima, mais ou menos na fronteira do Maranhão com o Piauí, que é o rio Parnaíba, que é um outro grande rio do Nordeste, e que produz aqueles os chamados a região, né, conhecida como Lençóis Maranhenses, né, é justamente essa região próxima aí ao rio Parnaíba, e ele também é um grande rio, é um rio que vai integrar aí, sobretudo os estados do Maranhão e Piauí, mais ao norte da região Nordeste. Então esses são os destaques que eu queria fazer iniciais para a gente pensar em relevo, em aspectos físicos dessa região. Bom, os destaques que eu faço do relevo, né, os destaques que eu fiz no mapa de planaltos, enfim, e serras do Nordeste, estão aí representados nessas imagens. Em sentido horário, tá? Vamos fazer o sentido horário. Esse ao alto e à esquerda, a foto maior mostra a Chapada Diamantina. Isso daí é a vista do Morro Painácio, que é o principal platô da Chapada Diamantina, o principal destino turístico dessa região também. Você tem todo esse visual e repara que os picos, né, nas chapadas, eles são todos achatados em cima, né? Tem esse grande paredão rochoso e eles são todos achatados em cima. Essa é uma imagem de chapada, porque as rochas nessa região são rochas, em sua grande maioria, são rochas sedimentares, são arenitos, são conglomerados, enfim. Não precisa entrar no detalhe da rocha, mas só para entender por que eles vão ter esse formato de topo plano, né? De grande paredão de topo plano. Ao lado eu tenho a Pedra da Galinha Choca, no sul do Ceará, que também é uma serra, e de Quixadá, se eu não me engano, preciso, né? Mas é exatamente isso, acabei de confirmar aqui. E que é uma outra região também de planaltos e de serras da região Nordeste. Embaixo, essa pedra furada é o símbolo da Serra da Capivara, que fica no sul do Piauí, é um parque nacional famoso pelas inscrições rupestres, pelos vestígios arqueológicos. E, por fim, abaixo e à esquerda, parece uma imagem tirada, sei lá, de Bom Sucesso, de Vieira, indo para Friburgo, aqui em Teresópolis, mas é o Planalto da Borborema, em Pernambuco. Isso aí é perto de Garanhuns, da cidade de Garanhuns. E então você perceba que a gente tem uma serra muito similar à serra que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Essa foto parece ser tirada de Teresópolis, por exemplo. Então, para mostrar que existe esse relevo no Nordeste.
E o litoral nordestino ele é muito famoso pelas praias, né? Por causa da água quente que se tem nas praias do Nordeste. E aí eu vou fazer 2 slides falando sobre esse litoral. Existem 2 litorais típicos que se encontram no Nordeste. O primeiro deles é o litoral com falésias, o litoral em tabuleiros. Como se a baixada próxima à praia fosse um grande tabuleiro, plano, mas mais alto, e chegando na linha do mar, tem essa queda, esse tipo um penhasco grande de areia, e aí você tem a praia embaixo. O nome dessa formação de relevo é falésia, esse penhasco, esse corte, né? Chegando aí próximo ao mar. E as falésias são encontradas em vários pontos do Nordeste. Em cima eu tenho falésias de Monte Branco, próximo a Canoa Quebrada, no Ceará. Abaixo à direita eu tenho as falésias da Praia do Espelho, próximo a Trancoso, no litoral sul da Bahia. E a imagem de baixo à esquerda, com essa areia dourada, é na região de Pipa, no Rio Grande do Norte. Então, eu encontro essas falésias ao longo de toda a região Nordeste. Mas nem tudo é falésia. Eu também tenho um litoral tomado por dunas, né? Dunas de areia que se movimentam com o vento. Então, repara, o vento é um agente muito importante na formação de dunas. Dunas são uma forma de relevo, né? Campos de dunas, às vezes, são imensos. E aqui eu tenho algumas imagens de dunas. Assim. A primeira, no alto, é Genipabu, no Rio Grande do Norte. Essa no meio, com o pôr do sol, é a Duna do Pôr do Sol em Jericoacoara, no Ceará. E essa abaixo, com esses várias lagoas formando, são os Lençóis Maranhenses, né? Próximo ao delta do Parnaíba, do Rio Parnaíba, que eu comentei alguns slides à frente, na divisa do Maranhão com o Piauí, a gente tem a formação dos Lençóis Maranhenses, que são lagoas, né? Muitas vezes a erosão do vento vai escavar tanto as dunas que o lençol freático vai aflorar, vai aparecer. E aí eu vou formar essas lagoas, que às vezes, quando são próximos ao mar, são de água salobra, mas no caso dos lençóis, como é mais afastado, são de água doce. Tá? Então você encontra esse tipo de relevo em áreas do litoral nordestino. Bonito, né? Bem bonito. E falando sobre o Rio São Francisco, né? Tem um mapa ali que mostra por onde passa o Rio São Francisco, nascendo ainda em Minas. O Rio São Francisco é um rio, como eu já falei, de integração. Ele é usado para navegação, né? Em boa parte do seu percurso. Existem muitos barcos que passam pelo São Francisco, transportando mercadorias, pessoas, enfim. O rio também é usado para gerar energia elétrica. Aí eu tenho essa imagem grande, essa foto maior, da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia. Então a gente tem uma das usinas hidrelétricas aí do Rio São Francisco. Então é uma outra importância desse rio. Na foto menor embaixo, mais bonita até, o rio com uma água que parece ser mais clara, eu tenho a região dos cânions do São Francisco, já se aproximando da Lagoa de Sergipe, é uma região turística, né, muito grande do Rio São Francisco, uma região que eu ainda não conheço, tenho muita vontade de conhecer, por sinal. Aliás, quando a gente fala em Nordeste, fala muito em turismo, né, nas imagens anteriores de praia, isso é muito comum. Comenta nos comentários do vídeo, me diz se você já teve oportunidade de visitar e qual lugar que você visitou do Nordeste. É um destino muito comum, né, entre brasileiros. Então comenta para mim se tem algum lugar do Nordeste que você já visitou, se tem algum lugar que você tem vontade de visitar, que você viu e achou muito bonito, enfim. Usa os comentários para isso e para fazer perguntas também, é claro, né? Enfim, é a imagem de baixo e da esquerda, que tem essa ilha no meio, é a fronteira entre Bahia e Pernambuco, bem no sertão, bem no interior. E aí eu tenho 2 cidades. Eu tenho Petrolina, do lado de Pernambuco, e Juazeiro da Bahia, do lado da Bahia, é claro. E são 2 das maiores cidades do sertão nordestino, né? Então, para você ver como o rio é fundamental
para as cidades dessa região. Tá bom? Qualquer dúvida aí, qualquer pergunta também, pode botar nos comentários. Bom, e a última coisa que eu queria falar nessa primeira aula sobre o Nordeste, antes de dividir o Nordeste em sub-regiões, que é algo muito importante que a gente vai fazer na próxima videoaula, eu queria começar a falar sobre a questão da seca, né? A gente tem esse mapa que mostra a área considerada semiárida do Nordeste e repara que inclusive o norte de Minas está incluído nessa área. Então, nesse tom aí meio bege, né? Não sei se dá para identificar, a gente tem a área do domínio semiárido. O que é o semiárido? Semiárido é o clima em que eu tenho chuvas, em que eu tenho pluviosidade muito baixas. A gente não chega a ter o clima chamado desértico no Brasil, né? Mas a gente tem um clima semiárido, que é o clima de estepes, é o clima quase desértico. E as imagens abaixo mostram características dessas estepes, desse clima semiárido, né? Então a gente vai ter, essas imagens ficaram um pouco pequenas, mas a gente tem na primeira imagem um rio que parece bem baixo, bem seco, e isso é muito característico do semiárido, né? No período da seca, que no caso do Nordeste é o verão, a gente tem um grande calor, uma grande evaporação da água, e aí os níveis de água dos rios, dos açudes, reduzem muito. A vegetação da estepe brasileira é chamada de caatinga, tá? E caatinga significa floresta branca, em alguma língua indígena, que agora não me vem à cabeça qual é a língua indígena, mas enfim. E é meio estranho a gente pensar a floresta branca, né? Não é um deserto, é uma estepe, mas quando a gente olha a segunda imagem, né, desses vaqueiros passando entre as árvores secas, a gente consegue entender por que floresta branca, né? Porque essas plantas espinhosas e secas, elas têm essa aparência branca, cinza clara, durante a época da seca. E a gente tem muitas xerófitas, né, na região da Caatinga, na região do semiárido. O que são xerófitas? São plantas adaptadas ao clima desértico, seco, semiárido. Plantas que têm espinhos no lugar de folhas. Os cactos são as mais conhecidas, né? Cactos, suculentas, mas existem algumas plantas lenhosas, algumas plantas com galhos, como essas da foto do meio, que também se adaptam, que são repletas de espinho e que perdem as folhas, mas que as folhas brotam depois, quando se tem chuva. Uma outra coisa que esse mapa traz de informação, se você reparar, em manchas verdes, eu tenho assim polos de irrigação, ou seja, o uso de água, né, para irrigar a plantação. Em verde eu tenho da Codevasf e em vermelho do Denox. O que é isso? Né? Como o semiárido é um problema para a agricultura e para a vida da população, ao longo do tempo, várias foram as atitudes e vários foram os programas de governo para tentar fazer obras para melhorar a qualidade de vida dessa população ou para combater a seca de uma forma geral. Então, em 1936 foi criado o Polígono da Seca. O que é isso? Foi desenhado uma região aí do Brasil, do interior do Nordeste e o Norte de Minas, que são as áreas suscetíveis à seca. E aí seria mais fácil, depois de determinar que municípios são esses, seria mais fácil para o governo agir, né, com obras para ajudar essa população. Isso foi feito em 1936. Em 1945 foi criado o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Mais tarde, em 1959, foi criada a SUDENE, que era a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. A SUDENE, ela não só fazia obras contra a seca, mas também construía estradas, interligava, construía usinas de energia elétrica. Ela pretendia gerar infraestrutura para esse desenvolvimento, não apenas o combate à seca.
E em 74 foi criada a Codevasf, a Companhia para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que inclusive hoje é Codevasf-P, porque é a Companhia para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba. O Vale do Parnaíba também recebe obras dessa companhia. Todas essas companhias são públicas, são órgãos públicos, são autarquias ligadas a ministérios que têm como objetivo ajudar aí a população do Nordeste e realizar obras para combater a seca. A gente vai ver mais à frente se essas obras realmente funcionam ou como essas obras são orientadas. Mas o que eu queria agora é que vocês entendessem o significado dessas siglas e percebessem como elas atuam, tá bom? Essa foi só a primeira aula sobre o Nordeste, tem mais coisa vindo por aí. Qualquer dúvida e qualquer pergunta, vocês já sabem, pode botar no comentário, não precisa esperar a hora lá, o dia, para tirar dúvidas pelo Zap. Pode colocar nos comentários aqui, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. E aí, então, galera, para encerrar, né, mais uma vez, se cuidem, cuidem dos outros, estudem para valer, deem uma lida no material, material feito com carinho para vocês. Não se desmotivem, eu vejo que tem muita gente desmotivada, muita gente que começou fazendo os exercícios, hoje não está fazendo, então não deixem isso acontecer com vocês, tá? Vamos vencer isso juntos.